Olá, meu querido, olá, minha querida, estamos aqui em mais uma oportunidade para tratar de temas afetos ao direito processual do trabalho. Hoje iremos falar um pouquinho de honorários periciais e honorários advocatícios. Sistemas, que tiveram profunda mudança com a reforma trabalhista em 2017, temas bastante pertinentes. Vamos lá, honorários periciais. Primeiramente, o juiz, quando ele precisa utilizar de uma terceira pessoa que tenha conhecimento específico na área, ele faz uma perícia. Aqui na Justiça do Trabalho, nós temos perícia nas áreas, melhor dizendo, de segurança e medicina do trabalho para apurar insalubridade e periculosidade. E quem vai fazer essa perícia é um engenheiro de medicina e segurança do trabalho. E também nós temos perícia na área médica. Essa perícia na área médica é justamente para apurar, a doença ocupacional, um acidente de trabalho, nexo de causalidade. Então o juiz precisa se valer desses peritos que elaborarão, um laudo pericial. O juiz está vinculado a esse laudo pericial? A resposta é não, vocês sabem disso. O laudo pericial, a conclusão do perito, não vincula a decisão do julgador. O julgador, ele faz o seu próprio convencimento. Joia? Maravilha. Então, se eu tenho uma reclamatória trabalhista pugnando aí, pedindo pela insalubridade, se essa insalubridade não for prevista em lei, se não for paga de ofício, vamos assim dizer, pelo empregador, eu necessito fazer a perícia, assim como a periculosidade. Doença ocupacional também, para eu saber se aquele reclamante, aquele trabalhador, ele está com uma doença ocupacional, necessário é submetê-lo a uma perícia médica. Joia. Quem que vai pagar? Olha só. Quem que vai pagar pelo trabalho desse expert, pelo trabalho desse perito? Primeira pergunta importantíssima. E cuidado, hein? Cuidado com isso. Quem vai pagar os honorários periciais é a parte sucumbente no pedido. Não é a parte sucumbente na perícia, hein? Não é a parte sucumbência na perícia. O que isso quer dizer? Vamos lá. Imagine que saiu um laudo pericial e o perito ele concluiu pela insalubridade. O perito concluiu que aquele trabalho era insalubre, Temos as margens de 10, 20, 40% do salário mínimo. O juiz, ao analisar o laudo, ele vê lá que o perito concluiu pela insalubridade, só que na audiência de instrução, as testemunhas falam que os EPIs foram fornecidos, que não era daquele jeito e tal. Então, ou seja, o sujeito ganhou a perícia. Só que na sentença, ao ouvir as testemunhas, o juiz se convenceu que aquele trabalho não era insalubre. O reclamante ganhou a perícia, mas perdeu o pedido. Ele não ganhou a insalubridade. E aí, quem que vai pagar os honorários desse engenheiro de segurança do trabalho que fez essa perícia? O reclamante. Nossa, professor, mas ele ganhou a perícia, mas não ganhou o pedido, não ganhou a ação. É ele que vai pagar. Olha que interessante. Demais, Reforma trabalhista. E se ele for beneficiário da justiça gratuita? Artigo 790B da CLT. E se ele for beneficiário da justiça gratuita? Ele vai pagar essa perícia? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber. Se ele vai ter créditos nessa reclamação trabalhista. A gente sabe que muitas reclamatórias trabalhistas não têm um pedido só. Tem vários. O sujeito ele entra lá pedindo insalubridade, hora extra, salário por fora, vale alimentação, enfim. A reclamação trabalhista geralmente ela é composta por vários pedidos. Imagine então que o sujeito ele perdeu o pedido de insalubridade, mas ganhou hora extra.
Se ele tiver crédito, ou seja, se ele ganhar outro pedido, o dinheiro que a reclamada pagar dessa condenação vai ser utilizado para pagar os honorários periciais. Olha que interessante, é a reforma trabalhista, artigo 790B da CLT. Professor, e se ele perdeu a ação inteira, não ganhou nada? E aí, como é que faz? Se ele não tiver créditos em outras ações, a CLT fala desse jeito, em outras ações, exemplo, vai que ele tem outra ação trabalhista correndo contra o antigo empregador dele. Se não tiver crédito nessa outra ação também, aí quem paga é a União. Quem paga é a União. Entenderam? Muito bacana, hein? Muito bacana. Professor, e qual que é o valor dessa perícia? Não tem um valor pré-determinado. Cada perito vai estipular o seu valor. Mas a lei diz que tem que ser respeitado o limite máximo fixado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Eu posso parcelar esse valor dos honorários periciais? A resposta é sim. Você pode. Lógico, tem que ter autorização judicial. Você faz uma proposta para o juiz, fala, olha, eu não tenho esse dinheiro todo, eu posso parcelar, sei lá, em 5 vezes? O juiz vai deferir ou não. O juiz, olha essa questãozinha, hein? Olha essa questãozinha. O juiz pode exigir o adiantamento de honorários periciais? Pela reforma trabalhista, não. Já não era permitido por entendimento do TST. Agora está na letra fria da lei. O juiz não pode fazer com que a parte ela adiante os honorários do perito. Ou seja, antes dele fazer a perícia, deposita aquele dinheiro. Ou então antes de proferir a sentença. Muito interessante, não é? Muito bacana. Não posso exigir o adiantamento. São mudanças significativas em 2017. Bastante significativas. E os honorários? Vamos falar da assistência técnica, né? O que é assistência técnica? É a possibilidade da parte contratar alguém de sua confiança para acompanhar a perícia. Exemplo, eu vou fazer uma perícia médica, eu contrato outro médico para acompanhar aquela perícia. Quem que vai pagar os honorários desse médico que eu contratei para acompanhar a perícia? Aquele que contratou. Se você contratou, você paga. Mas eu ganhei o pedido. Independente disso, é uma faculdade sua contratar assistentes técnicos. Você contratou porque você quis. Você não pode impor esse ônus à parte adversa. Você vai lá e paga. Independente se você ganhar ou perder o seu pedido, independente se você ganhar ou perder o pedido de insalubridade, periculosidade ou então de doença ocupacional. Você sempre vai pagar. Olha o que eu estou falando, hein? Sempre a parte que contratou o assistente técnico que faz o seu pagamento. Está lá na súmula 341 do TST. Honorários advocatícios, né? Que outrora era previsto em algumas hipóteses somente na Justiça do Trabalho, na assistência judiciária, por exemplo, era uma das hipóteses, onde aquele que era beneficiário da assistência judiciária pelo sindicato, o juiz condenava a parte reclamada a pagar honorários ao advogado do sindicato nas ações decisórias. Agora, a regra é condenação em pagamento de honorários advocatícios. Qual que é o valor desses honorários, professor? De 5 a 15% do valor da causa ou do valor fixado em sentença. Tem sucumbência recíproca? Tem sucumbência recíproca. Cada parte vai ficar responsável pelo pagamento dos honorários da parte adversa. Vamos lá, ó, exemplo, entrei com uma ação, pedi nessa ação. Insalubridade. Vamos trocar de caneta aqui. Pedi nessa ação. Insalubridade, hora extra e dano moral. Vamos lá. Insalubridade, o meu pedido era de R$1.000. Horas extras de 5.000.
e dano moral de 5 mil. Vejam só. Ganhei insalubridade. Perdi horas extras e ganhei dano moral. O autor aqui ele foi sucumbente em 5 mil reais, o reclamante foi sucumbente em 5 mil reais, só que ele obteve vitória em 6 mil reais. Vamos supor que o juiz fixe aqui, como que ele vai fixar a margem de 5 a 15? Ele vai levar em consideração alguns fatores, como a complexidade da causa, o grau de zelo, mesma coisa no processo civil. Vamos supor então que ele fixou em 5% os honorários. Quanto que o reclamante tem que pagar de honorários aqui? Vamos colocar 10% para a conta ficar mais fácil. Ora, ele sucumbiu em 5 mil reais. Então ele vai ter que pagar de honorários para o advogado da empresa 500 reais. E quanto que o advogado do reclamante vai receber? Não foi 6 mil? A empresa vai ter que pagar 600 reais de honorários para o advogado do reclamante. Aí vem a pergunta: eu posso compensar esses dois valores de tal forma que a empresa só pague 100 reais de honorários ao advogado reclamante? Claro que não, A empresa vai pagar 600 reais e o reclamante vai pagar 500 reais. Claro, não posso fazer compensação de honorários. Aqui é uma sucumbência recíproca. Aí vem a pergunta mais importante da aula. E o beneficiário da justiça gratuita, da assistência judiciária aqui, vai ter que pagar honorários? A resposta é sim, vai ter que pagar honorários se ele tiver créditos naquela demanda. Aqui ele não teve crédito, qual que foi o crédito dele? 6 mil reais. Vai ter que pagar. Professor, e se ele não teve crédito? Se ele perdeu tudo, vamos supor que nesse caso aqui ele perdeu tudo, ó. Ele foi sucumbente em 11 mil reais. E aí, quem que paga? Vamos lá. Nós vamos ver se ele tem outras ações, o reclamante. Se o reclamante tiver outras ações, o advogado da empresa pode pedir penhora nessas outras ações que ele tiver para satisfazer esse crédito de 11 mil. Professor, ele não tem outras ações, e aí? Depois do trânsito julgado, em até 2 anos, o advogado da empresa pode cobrar isso dele. Imagine só que o fulano de tal entrou com uma ação trabalhista e ele foi sucumbente em 200 mil reais. O juiz fixou 10% de honorários sucumbenciais, ficou em 20 mil. Só que ele não tem outra ação e tal. O advogado está lá com aquele crédito de 20 mil para cobrar do reclamante. Aí o advogado descobre que ele ganhou na Mega Sena dentro desses 2 anos. Pode cobrar os 20 mil? Claro, teve uma mudança significativa. Olha que interessante. Esses são os honorários advocatícios previstos no artigo 791A da CLT. Joia, meu querido? Beleza, minha querida? Espero vê-los aí numa próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus.